Gente, bom, vou começar falando de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao 33, que fala sobre quando Jesus andou sobre as águas e de quando Pedro, seu discípulo, afundou por ter duvidado. Mas por que toda vez que a gente escutamos essa passagem de Pedro no mar, a gente associa ao mar às dificuldades da vida? Porque é conveniente. A culpa de Deus estar afundando é de todo mundo, menos minha. Toda vez que escutamos essa passagem de que Pedro afundou e Jesus salvou Pedro, a gente pensa, então é só não olhar para o vento. Então é só não olhar para o mar. Não olhe para a adversidade da vida. Como se a culpa de Pedro ter afundado fosse do vento. Só que a culpa não é do vento. E a gente gosta disso. Por exemplo, não, gritei porque gritaram comigo. Traí porque me traíram. Eu fiz porque fizeram comigo. A culpa de eu estar afundando é de todo mundo, menos minha. Sendo que quando Jesus estende a mão e salva Pedro, ele diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então a culpa não é do mar, nem do vento. A culpa é da sua incredulidade, a culpa é da sua falta de fé. E é isso que Jesus quis dizer. O vento, o mar e a tempestade são coisas naturais da vida. Eles vão vir. Só que a minha fé determina como eu vou passar por eles. Pedro falhou porque tirou os olhos de Cristo. Assim, o mar é a incredulidade dele, mas a gente se afoga em vários mares hoje em dia. O mar da mentira, o mar da procrastinação, o mar da pornografia, o mar do crime, dos vícios, entre outros. Só que o que eu quero dizer é, jamais tire os olhos de Cristo, independente da situação em que você esteja passando. Não duvide da capacidade de Deus de te ver em meio ao caos e tempestade, porque Ele te vê e cuida de você. Não importa o tamanho das suas lutas e dificuldades, através da sua fé, Deus sempre será maior. Não existe a possibilidade de Deus te abandonar no dia difícil. Não tem a possibilidade de Deus virar as costas para você ou não saber o que você está sentindo. Existe uma forma de resolver o que acontece no meio de uma tempestade ou uma crise. Continuar olhando para Ele, que é de todo o seu coração. Isso tudo que eu quis dizer foi porque recentemente aconteceu uma situação comigo foi basicamente isso, para que eu não tirasse os olhos de Cristo. Acho que foi semana retrasada, se não me engano. Eu estava na escola fazendo um teste de exatas. Nesse dia, tinha acontecido várias coisas ruins comigo. Tipo, as piores que eu nunca imaginei que ia acontecer. Com isso veio o teste e tal, eu lá fazendo, do nada deu uma crise de ansiedade. E eu só tinha crise de ansiedade quando eu estava na frieza espiritual. Depois disso, nunca mais tive. E nesse dia em específico, eu tive crise de ansiedade. Aí começou a vir umas vozes na minha cabeça terrível, falando que eu não ia ser ninguém, que meu futuro estava perdido, que era para mim parar agora. E acontece que eu estava dando ouvido a essas vozes, por conta do que meu dia tinha sido horrível. Eu comecei a dar ouvido a elas. Com isso, eu entreguei o teste, do jeito que estava, tinha umas questões sem fazer. Entreguei e saí da sala, me tremendo todinha, nossa, horrível. No exato momento em que eu pisei o pé para fora de sala, veio um louvor. Um louvor que eu escutei, tipo assim, quando eu era criança, que minha mãe colocava pra mim escutar. E eu nunca mais tinha escutado esse louvor. Eu escutei ele uma vez só. Que era aquele louvor que era assim, mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Nisso, esse louvor, eu vi Deus ali. Eu vi o Espírito Santo falando comigo através do louvor. E acabou que o louvor meio que me consolou de uma forma. E no exato momento em que o louvor acabou de tocar na minha cabeça, minha mãe mandou mensagem falando assim, Yasmin, tá tudo bem? Eu botei, mãe, tá tudo bem, sim, por quê? Ela, não, porque eu senti algo muito ruim no meu coração, achei que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, não, tá de boa, só pra deixar baixo. Aí ela falou assim, não, então você vai no banheiro e ora, porque eu tô sentindo algo muito forte em direção a você. Gente, ali meu mundo acabou, me arrepiei todinha. Fui no banheiro, orei, entreguei na mão de Deus a situação. Quando eu saí do banheiro, que eu acabei de orar, as vozes sumiram, o louvor continuou na minha cabeça, e daí em diante meu dia passou a ser incrível. Foi surreal, surreal. Quando eu cheguei em casa, contei tudo pra minha mãe, tudo. Ela ficou arrepiada, porque ela falou que sentiu que eu precisava de um abraço. No momento em que aconteceu a ansiedade, ela sentiu que eu precisava de um abraço e me mandou mensagem pedindo pra mim orar. Ali, eu e ela vimos que o Espírito Santo estava cuidando de mim, Deus me via. No momento em que a ansiedade veio, Deus estava lá cuidando de mim. Gente, foi incrível.
Às vezes a gente acha que Deus não está agindo na nossa vida, porque está um silêncio. Às vezes a gente acha que a gente precisa sentir Deus, que a gente precisa estar emocionado, mas não. A gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus já tem os planos dele feitos na nossa vida. Ele já planejou tudo. É só fazer a nossa parte que Deus vai vir com a recompensa. E Deus, ele está nos mínimos detalhes, por mais que a gente não percebe, ele está ali. Por exemplo, você acha que Deus não está agindo, mas de repente sente uma paz no momento de ansiedade, como eu senti. Você acha que Deus não está agindo e de repente está orando porque a gente feriu, porque a gente fez mal. Você acha que Deus não está agindo e de repente aos poucos ele começa a te afastar de pessoas que te fazem mal, que te levam ao mau caminho. Às vezes, de repente, você começa a recorrer a Deus nos momentos difíceis e não ao mundo. Você acha que Deus não está com você, não está agindo, de repente está perdoando pessoas que deixaram marcas no seu coração. E você acha que Deus não está agindo, de repente começa a mudar seu estilo de vida para honrar o nome dele em tudo. E de repente já não vive mais a gente, e Cristo vive em nós. Então Deus está nos mínimos detalhes. A ansiedade vem porque a gente acha que tudo tem que ser no nosso tempo. Tudo tem que ser agora, tudo a gente tem que sentir, a gente tem que se emocionar, mas não. O tempo de Deus é perfeito, tudo é no tempo dele. E é isso que eu quis passar para vocês. E é isso. Amém, glória a Deus. Amém. Se você quiser. Elas vão ficar falando lá no fundo. Coloca no nariz. Não, quando você quiser, pode fazer. Qualquer coisa eu vou. Tu vai começar, não? Começa aí. Você tá achando que eu queria escolher, perguntar como melhorar? Tá. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Pai amado, Pai querido, eu te peço, Pai, que tu venha de conta com os teus filhos, que tu venha falar com a gente, Pai. E você, senhorita Ornelas, fala aí pra gente qual é a sua pequena tempestade. Tá aqui falando, né? Que eu sou uma pessoa muito tímida. Até na escola, assim, não é porque é da igreja. Na escola, assim, precisava de trabalho, eu corria. Pavor. Aí, quando tu falou, eu que dei a ideia, né, de a gente fazer isso aqui. Quando tu falou que a primeira vai ser você, no mundo acabou, filho. Falei, não. Mas aí eu vi, né, que só tá a gente aqui, então é mais tranquilo. Mas eu vou melhorar nisso. É a primeira vez que você fala e dá um ministro uma aula, digamos assim? É, na vida. Todinho. Sério? Tem 17 anos. E eu achei que ia ser a última, tá? A última? É. Por quê? Teve uma hora que, antes de vir pra cá, quando eu acordei, a ficha caiu. Eu tava a semana toda tranquilíssima. Aí hoje de manhã eu acordei e a ficha caiu. A primeira coisa que eu fui pegar o texto que eu fiz, ler. Aí eu falei, vou tentar decorar. Eu falei, não vou decorar não, chegar na hora eu vou ler. Porque se decorar, vai faltar palavra, eu vou esquecer. Eu vou ficar igual um... Aí é isso. Perdido. Então, esse ano, olha só, esse ano a Yasmin fez duas coisas muito interessantes pela primeira vez. O que eu fiz de outra coisa? Ela foi no monte pela primeira vez hoje, esse ano. É. E foi na viagem, tá? Lá em Peró. É, lá em Peró. Ela foi em Peró. E lá tem um lugar bacana pra tirar foto, só que lá meu pai teve a brilhante ideia de fazer lugar como um monte. Cara, foi incrível. Então os 9 dias que nós ficamos lá na Foi Peró, incrível. Meu Deus meu do pai foi no céu. monte. Teve coragem. Que aconteceu esqueci de falar do testemunho que eu dei. Logo após veio uma garota que eu nunca olhei pra garota na escola, nunca. Na minha direção falando assim, Yasmin, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei, como assim? Quem é você? Que eu não te conheço, me conhece? Ela falou, não, eu sou a Laís, eu ando com a Esté, sua amiga, sendo que eu nunca vi ela. Só que eu senti algo bom em você, a Esté fala muito bem de você. E eu preciso da sua ajuda. Aí ela começou a falar que ela tava passando por um negócio com o namorado dela, sei lá. Que ela queria se afastar dele porque ela queria voltar pra igreja. Que ela orava e não conseguia, porque ele não queria nada com a vida, não sei o quê. Dali em diante eu comecei a falar, Deus me usa, desesperada, que eu não sabia o que falar pra ela. Aí eu comecei a falar.
falar, e tudo que eu falava parecia que Deus consolava o meu coração e o dela ao mesmo tempo. Enquanto eu tava tentando curar ela, eu tava me curando também. E foi algo assim, gente, surreal. Uma experiência surreal que não... Vocês não vão entender falando, só vivendo, sentindo, que é um negócio assim, que até hoje eu falo, me arrepio todinha. Foi muito bom. E até hoje eu falo com essa garota agora. Eu oro por ela, ela tá lá também numa luta terrível. E foi incrível. Glória a Deus. Mais alguma coisa que vocês têm pra falar, gente? Pode encerrar.